o primeiro mártir. O primeiro mártir da Igreja de Jesus Cristo. O primeiro mártir cristão. O que é o mártir? Mártires são aqueles que dão as suas vidas por aquilo que creem, pela causa a qual creem. O mártir bombeiro, por exemplo, é aquele que vai tentar salvar alguém do incêndio e acaba morrendo para salvar outras pessoas, morre como herói, como mártir. Estevão, a sua história está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Um homem totalmente entregue, consagrado a Deus, um homem piedoso, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, um homem que fazia milagres, só fazia o bem para as pessoas em nome de Jesus, que pregava o Evangelho do Salvador. Mas os religiosos da época, os fariseus, se reuniram contra ele para o apedrejar. E antes disso acontecer, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e viu Cristo Jesus, a destra de Deus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, o Filho de Deus. Então as pessoas gritaram e o apedrejaram, e o seu rosto brilhava como de um anjo, diz a Bíblia. E naquele momento que ele estava sendo apedrejado, sendo morto, a Bíblia diz que o rosto dele brilhou como de um anjo, e diz que ele caiu de prantos e diz: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem, não lhes imputa este pecado. E expirou. A palavra de Deus, irmãos, diz que Estevão morreu pela causa cristã, pela causa do Evangelho, deu a sua vida pelo Evangelho, deu a sua vida por Jesus Cristo. O primeiro mártir, aquele que deu o seu sangue pela palavra de Deus, pela obra de Deus, deu a sua vida pela obra de Deus. Queridos, esta palavra é muito forte, é muito verdadeira e muito real. Se nós queremos ser realmente chamados cristãos, ser realmente chamados seguidores de Jesus, devemos estar dispostos a dar a nossa vida a Deus, a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se formos mortos, sermos mortos para a glória de Deus. Se formos ser apedrejados, assassinados, fomos um mártir, Deus nos dá esta honra de morrer por causa do seu Evangelho, do seu nome. Porque isto para mim é uma honra, pois diz a Bíblia em Mateus que quando forem perseguidos por causa do meu nome, nesse dia vocês exultem e se alegrem, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Porque assim os pais perseguiram os profetas de Deus. Profetas de Deus, homens de Deus são perseguidos. Se você vê um homem que diz ser de Deus, mas só é aplaudido, vive do bom e do melhor, vive com regalias demais, é um milionário, um pastor milionário, tome cuidado, porque este não é um homem de Deus. Este é um lobo em pele de ovelhas. Porque eu não vejo Jesus, eu não vejo Paulo, eu não vejo Estevão, eu não vejo John Wesley, eu não vejo Policarpo, eu não vejo Jerônimo Savonarola, eu não vejo nenhum dos grandes homens de Deus se enriquecer nas custas do Evangelho. Mas eu vejo os homens de Deus bíblicos, os avivalistas, os heróis da fé, dando a sua vida, o seu sangue, o seu suor, pela causa a qual se entregaram, dando as suas vidas para Deus. O próprio Paulo dizia: já não sou eu que vive mais, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado com o Filho de Deus. Então, se nós queremos realmente fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, devemos estar dispostos a dar a nossa vida pela causa, a dar a nossa vida por Jesus Cristo. Isto é o Evangelho, meus irmãos. Este Evangelho que pregam por aí, que diz: só basta você aceitar Jesus, fazer uma oração e você já está salvo e pode continuar com a mesma vida, pode continuar com os mesmos pecados. Isto é uma blasfêmia contra Deus, contra a obra do Espírito, contra o Evangelho pregado na Bíblia. Não existe base bíblica para nós dizermos isso, mas a Bíblia diz que aqueles que se arrependerem, crerem no Evangelho, serão salvos. Então, não adianta nada você orar, pedir a Jesus para entrar no teu coração, dizer que Ele é Senhor, mas não fazer a vontade do Pai, não se arrepender dos seus pecados, não ter nojo dos pecados a qual outrora você amava, você tinha prazer. Não, meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando o homem se converte, nasce de novo, então ele tem desejo pelas coisas de Deus,
e tem repúdio pelas coisas do pecado a qual outrora ele amava. Isto é a obra da salvação, é o trabalho de Deus na vida de um pecador, na vida de um ser humano, transformando ele numa nova criatura, num homem, numa mulher de Deus santo, que ama o próximo, que ama a Deus, que é humilde e manso de coração, porque Cristo morreu na cruz para nos transformar para a sua glória, a sua imagem e a sua semelhança, para que não vivamos mais nós, mas Ele viva em nós. O primeiro mártir cristão, o primeiro que deu a sua vida por nós, depois de Cristo, foi Estevão. Ele foi morto, o jovem Estevão foi morto, mas serve de testemunho para nós até hoje, de como deve ser a vida cristã. Porque tem muita gente abandonando Cristo por causa de tantas coisas, por causa de dinheiro, de emprego, de amigos, de pecados. Tem abandonado Cristo por tantas e tantas coisas. Isto é o sinal que nunca se converteram de fato, nunca conheceram de fato a glória do Deus Salvador. Porque quando conhecerem, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nada nos pode separar de Deus, nem do seu amor que está em Cristo Jesus. Em que todas estas coisas, se você ler o contexto desse capítulo 8, diz que em todas estas coisas, seja fome, nudez, espada, perseguição, tribulação, em todas elas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se você se considera um cristão, um homem, uma mulher de Deus, esteja disposta a dar a sua vida por Deus, a renunciar a tudo, a renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São as palavras do Evangelho para nós. O primeiro mártir nos deu este exemplo. Estevão, ele orou pelos seus inimigos: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Hoje vivemos numa época tenebrosa, onde os crentes gostam de hinos de vingança, como aquele Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando ver você na bênção vai se arrepender. Você vai estar no meio do palco, e aquele que te humilhou vai estar na plateia. Meus queridos, um hino que incentiva a vingança pessoal, o orgulho do homem. Isto não é um hino biblicamente do Evangelho, pois o Evangelho diz: amai vossos inimigos, perdoai, não amaldiçoeis, não desejai o mal para nem o teu inimigo. O Evangelho diz para perdoar. Estevão estava sendo apedrejado, e ele não estava cantando: agora eu vou estar no palco, esse povo vai estar na plateia, mas ele estava orando: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Eu tenho certeza que Deus ouviu, porque dentro daquela multidão estava um jovem chamado Saulo, que depois se transformou em Paulo, o maior missionário e apóstolo de todo o Novo Testamento, que estava ali consentindo com a morte de Estevão. Mas pela oração de Estevão, creio eu que o Deus dos céus ouviu a oração de Estevão e separou Paulo para a grande obra que o tinha chamado. Paulo já era separado desde o ventre de sua mãe para a obra de Deus, mas através daquele testemunho que Saulo viu, a oração, eu creio que houve um efeito no coração de Paulo. Eu creio que houve um efeito na vida de Paulo, a qual Paulo foi transformado. O Espírito começou a trabalhar naquele coração duro, naquele coração orgulhoso, porque um homem orou, porque um homem clamou, porque um homem buscou, porque um homem estava orando pelos seus inimigos. Isto é o testemunho do Evangelho, irmãos, de um cristão. Depois Paulo vai fazer isso por diversas vezes. Ele sofre, é humilhado, mas ele aprendeu com Jesus, aprendeu com Estevão, que deve chorar pelos seus inimigos. Esse é o testemunho do primeiro mártir para nós. Agora eu quero lhe dizer e desafiar: com quem você vai ficar? Com o Evangelho moderno, com o Evangelho da prosperidade atual, com este Evangelho de vingança, com este Evangelho que alcança somente o ego, o orgulho do homem, as finanças do homem, ou com o Evangelho da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Com o Evangelho que diz que devemos perdoar, e se não perdoarmos, o Pai Celestial não nos perdoará. Com o Evangelho que diz: se você for dar alguma oferta para Deus, mas tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a primeira oferta no altar e reconcilia-te com o teu irmão. Este é o Evangelho de Jesus, irmãos. Muitos não gostam dele, muitos querem distorcê-lo, mas é o Evangelho de Jesus. Enquanto muitas pessoas cantam essas melodias nas igrejas, cantam esses hinos que não são uma adoração a Deus, mas são uma autoadoração a si mesmos, uma autoadoração à própria história de suas vidas, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que não vivam no espírito de vingança, mas que vivam no espírito da graça, do amor, no Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou para isso, irmãos. O primeiro mártir nos ensina isto. O Evangelho de Jesus é este. Então, ore,
e peça que Deus abençoe seus inimigos. Esses profetas que não são de Deus, mas que dizem: Deus vai matar seus inimigos, Deus vai acabar com seus inimigos, com quem caluniou, quem falou mal de vocês. Esses profetas não são de Deus. Esses profetas estão fora do Evangelho, pois o Evangelho manda perdoarmos os nossos inimigos e amarmos a eles. Agora você que escolhe com quem você vai ficar, com o Evangelho ou com as palavras do homem, com as palavras dos ditos cujos profetas, pastores, bispos e apóstolos de Deus desta geração perversa e corrupta. Fique com a palavra de Deus, viva para Deus, para a sua glória, em nome de Jesus de Nazaré. Esta é a minha oração por vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.